Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre programação e no qual iremos resolver mais desafios da Digital Innovation One. A Digital Innovation One, você já sabe, é aquela plataforma onde você se cadastra de graça e pode fazer vários cursos legais e aprendendo com profissionais qualificados do mercado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E o vídeo de hoje é focado numa galera que eu tenho reparado que está com dúvidas em relação aos desafios mais básicos, assim, e o que faz todo o sentido do mundo, porque geralmente quem está começando, né, quem está tendo o primeiro contato com programação, justamente são as pessoas que têm mais dúvida, mais dificuldade, né? E então esse vídeo é dedicado a essas pessoas que têm dificuldade, que estão começando a dar os primeiros passos, tá? Que estão com dúvidas nas coisas mais básicas mesmo, nas coisas mais fundamentais. Então, se você já tem experiência com programação alguma, se você já está resolvendo alguns códigos ali, alguns desafios, então talvez esse vídeo não tenha nenhum conteúdo relevante para você. Mas se você está com dificuldade nos primeiros desafios ali, nos códigos mais básicos, então eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, beleza? Então eu tenho 3 desafios aqui, e eu vou tentar resolvê-los aqui e eu espero que a gente consiga tirar dúvidas a respeito do funcionamento da plataforma e dos códigos propriamente ditos, tá? Usando o JavaScript, claro, naturalmente. Bom, nesse primeiro desafio nós teremos aqui 2 valores inteiros, isso aqui é importante, tá? São valores do tipo inteiro, quer dizer que são números que não têm a parte decimal, são apenas valores inteiros. Eles serão identificados como variáveis A e B. Tá? Então, leia dos valores inteiros identificados como variáveis A e B. Então, ele está aqui sugerindo que você crie 2 variáveis com os nomes de A e B para receber esses valores inteiros que vão ser gerados pelo sistema. Ele pede aqui ainda, calcule a soma entre esses 2 valores e chame essa terceira variável que vai receber a soma dos valores de soma. Nome bastante intuitivo. A seguir, escreva, quer dizer, retorne como saída do seu aplicativo, do seu código, né, do seu algoritmo, o valor dessa variável, ou seja, a soma de A e B. Ok? Está bem claro isso? Então, a entrada são os valores que o sistema, a plataforma aqui da Digital Innovation, vai gerar para a gente. Então, o arquivo de entrada contém 2 valores inteiros, quer dizer que serão feitas 2 leituras. Tá ok? E a saída imprime a variável soma com todas as letras maiúsculas, inserindo um espaço em branco antes e depois do símbolo de igualdade. Isso aqui é importante, isso aqui pode estar fazendo o seu programa não rodar adequadamente. Porque tem algumas especificidades aqui sobre a formatação dessa saída. Então a gente tem que gerar um texto escrito soma, espaço, sinal de igual, espaço, e aí sim o valor que vai estar armazenado aqui na variável soma, que é a soma dos 2 valores que são gerados pelo sistema. Ok? Em seguida, pelo valor correspondente da soma. Então, beleza. Vamos testar aqui. Não sei se vale a pena a gente fazer um código... sempre vale, né? Vou fazer o código aqui na minha máquina. Eu vou criar aqui um documento. Vai ser tipo vou chamar de index, pode ser. .html, tá? Quando tem esses desafios com relação a JavaScript, normalmente eu faço um documento JavaScript e eu rodo o documento, né, o código que está dentro do documento, a partir do Node, rodo pelo terminal. Só que eu vi que isso causou confusão em algumas pessoas aqui do canal, então eu vou fazer da forma mais tradicional, né, que eu vou gerar aqui um documento HTML e eu vou executar isso aqui no navegador. Aí eu vou vir aqui no console, tá? E as saídas do algoritmo que eu digitar vão ser impressas aqui no console. Beleza? Então eu vou abrir aqui. Eu vou usar um editor de código chamado Geany, tá? Porque ele é bem simplesinho. Hoje em dia muita gente usa o Visual Studio, que é maravilhoso, tá? Só que para trabalhar assim, para gravar vídeos de explicação, eu acho que ele tem um probleminha, que quando você começa a digitar, ele vem com as sugestões, né, de autocompletar e tal, e acho que isso deixa o vídeo um pouquinho poluído. Então eu vou fazer dessa forma aqui, que eu acredito que vai ficar mais claro, né, usando o Geany.
Beleza? Então, tá ok. Aqui eu vou colocar uma tag script e vou fechar essa tag script, e tudo que tiver aqui dentro dessa tag vai ser o nosso documento JavaScript. Então, se eu der aqui, por exemplo, um console.log, vai ser para imprimir alguma coisa, tá? Vou dar aqui, sei lá, olá. E aí, se eu der F5 aqui na página, aparece aqui o resultado do comando, olá. Esse avisozinho aqui é porque eu não estou usando o doctype. Quando a gente cria um documento HTML, é interessante informar para o navegador que isso é um documento HTML. Eu vou colar isso aqui e aí, ó, pronto, sumiu. Beleza, então já enrolamos bastante aqui, vamos ao desafio. O que acontece? Ele vai nos gerar dois números, então a gente vai ter duas variáveis. Eu posso criar, por exemplo, aqui um const A recebendo o primeiro número e um const B recebendo o segundo número. Depois, eu estou usando const aqui porque eu estou supondo que esses valores não vão ser alterados, né, ao longo da execução da aplicação. Então o A vai receber um valor e esse valor vai ficar constante, entendeu? Daí const, constante, até o final da aplicação. Assim como o B também, o valor de B não será alterado. E eu vou gerar também um const, que ele sugere lá que a gente chama de soma, recebendo A mais B. E no final a gente vai ter que dar um console.log. Aí ele sugere lá que a gente bota, né, soma, espaço, igual, espaço, e concatene isso aqui com a variável soma. Beleza? Então, sei lá, digamos que ele vai nos dar um valor ali 10 e 30. Então, soma igual 40. A expectativa é de que isso funcione dessa forma. Ficou claro? Então tem algumas pegadinhas que a gente tem que prestar atenção. Uma é o seguinte, eu vou codificar aqui agora usando a plataforma e a gente vai ver, né, como que isso funciona na prática. Então, é exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer, né? Eu criar aqui uma constante A, recebendo. E como que funciona a entrada de dados do sistema? Ele tem um método que só funciona dentro desse ambiente aqui, chamado getString, gets. Tá? Então, isso aqui, esse método aqui, ele vai retornar para a variável um valor, só que é um valor no formato string. E a gente vai ver aqui, ó, lembra que eu falei aqui, ó, leia dois valores inteiros. Valor inteiro não é valor string. Valor string é valor texto. Tá? Não dá para fazer conta matemática com valor texto. Mas eu vou deixar assim para a gente ver o que acontece se a gente tentar. Porque errar é fundamental para o aprendizado. Então, conforme a sugestão aqui, ó, tem uma constante A, uma constante B. As duas constantes estão recebendo duas entradas diferentes de dados. Tá? Então aqui ele está fazendo uma leitura de dados, aqui ele está fazendo uma segunda leitura de dados. Eu vou ter aqui uma constante soma recebendo A mais B. Beleza? Boolean não, B. E aí eu vou ter aqui um console.log, ou seja, a saída do meu programa. E aí ele pede, né, um texto, soma, espaço, igual, espaço, e a gente vai concatenar isso aqui com a nossa variável soma. Beleza? Isso aqui não vai dar certo e eu vou explicar por quê assim que a gente executar o teste. Uma coisa interessante para a gente ver sobre a plataforma, a gente pode executar testes mesmo sabendo que eles estão errados só para avaliar como que está sendo o desempenho da nossa aplicação até aquele momento. Então eu vou aqui executar um teste. Olha lá, obviamente não teve sucesso e a gente vem nessa setinha aqui, ó, e a gente consegue avaliar aqui, ó. Então, os dados de entrada, quais foram os valores gerados pelo sistema. Então, a variável A, ela recebeu, a constante A, ela recebeu o valor 30, e a constante B recebeu o valor 10. Então, teoricamente, a nossa soma deveria dar 40. Mas a nossa soma, né, a saída esperada é essa aqui, ó, soma, espaço igual, espaço 40. E a nossa saída foi soma, espaço igual, 30, 10. Então, o que ele está fazendo? Ele está concatenando, porque esses valores que vêm aqui através do getString, eles são do tipo texto, eles não são do tipo numérico. Então, a gente precisa converter esses valores para o tipo numérico para que isso aqui funcione.
E a gente vai fazer o quê? Tem um métodozinho chamado parse. Parse quer dizer converta para algum outro formato. Então ele pode converter aqui para float, por exemplo, que se tivesse casas decimais, né, se tivesse valores decimais, a gente usaria o formato float. Mas a gente quer inteiro, nós queremos valores inteiros. Então eu vou usar o parse int. Isso aqui é um método, tá? Então eu vou passar o valor que veio aqui da entrada do getString como parâmetro para esse método parseInt. Então o getString vai gerar o valor 30. Esse valor 30, no modo texto, ele vai ser convertido para inteiro. E esse valor inteiro, aí sim, será armazenado aqui na nossa constante A. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o nosso B. Então aqui, ó, parseInt, passando o valor que foi gerado pelo sistema como parâmetro. Se eu fizer o teste agora, eu espero que agora a coisa funcione. Olha lá, 2 testes tiveram sucesso. Se a gente abrir aqui para verificar, a saída esperada soma 40 e a sua saída soma 40. Perfeito? Então, isso aqui pode ter dado dor de cabeça para algumas pessoas que estavam, né, de repente não entenderam o funcionamento desse getString aqui, desse método, e como fazer para converter isso aqui em valor numérico. E essa parte também de gerar a saída da aplicação, ela pode também ser um pouco confusa, talvez, porque você tem que prestar muita atenção na estrutura do texto que ele exige aqui. Então, tipo, se eu colocar provavelmente soma com OMA minúsculo, ele vai entender isso aqui como um erro. Quer ver? Às vezes uma bobeirinha que você erra aqui, um espaço, olha lá, só de eu colocar as letras em minúsculo, ele já reprovou a minha aplicação. Tá vendo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes um espaço que a gente esquece de dar compromete a nossa aplicação. Beleza? E eu vou dar uma dicasinha extra aqui em relação a esse desafio, que é o seguinte: ele sugere, e é muito bom que a gente siga uma estrutura um pouco mais elaborada, não é? Um pouco mais extensa, um pouco mais verbosa, para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Mas se a gente for analisar friamente, o que a gente quer aqui é só esse parseInt getString mais esse outro parseInt getString. Então, assim, nada me impede de já somar isso aqui direto. Então eu posso botar aqui parseInt do primeiro getString. Eu espero não estar confundindo mais ainda a cabeça de vocês. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho um primeiro valor numérico e eu posso somar isso aqui com o segundo valor numérico. Então vou copiar isso aqui, colar aqui. Então o que ele pede? A soma, né, da primeira entrada mais o valor da segunda entrada, né? A soma dos dois valores, primeira e segunda entrada. Deixa eu só ver se está certo aqui. Vamos ver aqui. Aqui, acho que agora está certo. Então aqui eu abri um parêntese, dois parênteses, 3, 4. Fechei 1, 2. Abri mais um, mais um, mais um. Fechei 1, 2, 3. Tá ok. Então eu poderia perfeitamente apagar isso aqui e executar. Isso aqui também funciona. Tá vendo? No final das contas, o resultado é o mesmo. A saída esperada era soma, espaço igual a 40. A minha saída, soma, espaço igual, espaço 40. Então não importa muito o método através do qual você chega num determinado objetivo. Interessa se o objetivo foi cumprido ou não. Ok? Então fica aqui duas dicas, né? Duas formas de como a gente pode entregar esse desafio. Vamos ver, né, se ele realmente aceitou o desafio, porque às vezes a gente executa os testes passam, mas quando a gente entrega o desafio, ele é reprovado porque teve algum teste que a gente não avaliou. Mas nesse caso aqui, beleza. Esse desafio deu certinho. Vamos ver qual é o próximo desafio?
Então agora ele pede, leia um valor inteiro entre 1 e 12, inclusive, quer dizer, nós teremos os valores 1 e 12, tá? Correspondente a esse valor deve ser apresentado como resposta o mês do ano por extenso, em inglês e com a primeira letra maiúscula. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Ó. O mês tem a primeira letra maiúscula. Às vezes você pega uma lista de meses que está em inglês, mas aí um desses meses, ali, desses 12 meses, está com a primeira letra em minúsculo. Isso aí já compromete a sua aplicação. A entrada vai ser um único valor inteiro, beleza? A saída vai ser o nome do mês correspondente, por extenso, né? Correspondente ao número existente na entrada. Então, nós temos aqui 4, abril, 5, seria maio, 6, junho, perfeito? Então, vamos fazer a aplicação aqui para ver como que isso funciona. Bom, nós temos, de cara, eu consigo imaginar duas estruturas de dado que a gente pode utilizar aqui, que são arrays e objetos, que são duas estruturas que elas permitem que a gente tenha um índice e um valor associado àquele índice. E aí a gente pode imprimir o valor baseado no índice que foi fornecido pela aplicação. O mais chato desse desenvolvimento desse código é pegar uma lista com os meses do ano em inglês. Então eu já deixei separado aqui. Eu vou primeiro criar um array, tá? Então eu vou criar aqui uma const, eu vou chamar de ano, e aí para inicializar um array, né, a gente usa aqui os colchetes, eu acho que o nome disso é colchete, às vezes eu confundo com chave, e eu vou colar aqui a nossa lista de meses do ano. Só que os meses têm que estar entre aspas, né, porque é um texto, então eu não posso simplesmente deixar assim, então eu vou colocando aqui entre aspas, beleza, May, June, July, August, September, October, November e December. Já repararam que September devia ser o 7º mês, October devia ser o 8º, November devia ser o 9º e December devia ser o 10º? Tem uma história interessante sobre isso, mas eu não vou falar isso agora. Então beleza, temos aqui um array com os 12 meses do ano, e cada elemento desses aqui está associado a um índice numérico. Se eu der um console.log, chamando o nosso array ano e passando o índice, digamos um índice, sei lá, 5, ele vai trazer o mês, vai imprimir, né, o mês que está associado a esse valor. Só que o array ele tem uma pegadinha. O índice do primeiro valor é 0. O array ele começa a contar a partir do 0, não a partir de 1. Então, janeiro, na verdade, é o mês 0, fevereiro é o mês 1, março é o mês 2 e assim, por assim diante, né? Então, aqui, na verdade, ele deve imprimir junho. Vamos dar uma conferida? Não, F5 aqui, junho. Então, beleza, dá para trabalhar com isso. Tá? A gente pode fazer a nossa aplicação aqui. Ele vai gerar um valor aleatório, né? Vamos chamar aqui const entrada. Vai gerar, eu vou fazer um código aqui para gerar um valor aleatório entre 1 e 12, tá? Então eu vou chamar a biblioteca math.random, que vai me gerar um número aleatório, só que na verdade ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 0,999999. Eu vou arredondar esse número para baixo, tá? Então aqui, ó, math.floor, esse número que foi gerado aqui. Eu vou multiplicar esse número aqui por 12, beleza? E vou somar isso aqui com 1. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está gerando um número aleatório entre 0 e 11. Eu vou pegar esse número aleatório entre 0 e 11, vou somar 1 no final, e no final eu vou ter um número aleatório entre 1 e 12. Isso vai ser minha entrada. E aí eu vou imprimir o mês de acordo com a entrada. Então, aqui, ó, entrada. E eu vou dar um outro console.log aqui, para a gente ver qual foi o valor da entrada. Beleza? Então, vamos dar F12. Undefined, porque a gente não tem 12 aqui, né? Então eu teria que usar a entrada -1. Eu queria mostrar isso depois, acaba que por acaso
a aplicação já gerou o maior valor possível e me quebrou as pernas aqui, né? Não existe um elemento no índice 12. Dezembro está no índice 11, né? Então, beleza. Mas de qualquer forma, então assim já funciona, né? Porque a gente quer. Na verdade, ele está gerando um número entre 1 e 12 e eu estou imprimindo um número, um mês que está no índice que é equivalente à entrada menos 1. Porque o nosso ano, na verdade, ele vai com os meses de 0 a 11 e não de 1 a 12. Então, beleza, com isso aqui a gente já consegue resolver lá o nosso algoritmo, né? Nosso desafio. Então, a entrada vai ser um valor inteiro, ó, valor inteiro. A gente tem que prestar atenção nisso aqui. Então, vou gerar aqui uma const entrada, que vai pegar, o que eu tenho que fazer? Pegar um valor inteiro, tem que converter a entrada para inteiro. Então, beleza. Nossa entrada está gerando um valor inteiro, porque eu estou convertendo isso aqui, o texto, né, para inteiro. E aí a gente precisa desse array, que eu vou copiar daqui, que eu não vou escrever isso de novo, nem por nada. Então, copiei, colhei aqui, ok. E agora, opa, a gente só precisa desse comando aqui, ó, console.log, entrada menos 1. Beleza? Vamos testar isso aqui. Deu certinho. Ó. Então, ele gerou uma entrada, um número 1, a saída esperada era janeiro, e a gente imprimiu janeiro. Beleza? Tem uma outra estrutura de dados que a gente poderia usar aqui, que são os objetos, né? Como eu disse, é um outro tipo de dado que também tem essa estrutura de chave e valor, né? Tem um índice, uma chave, e tem um valor associado àquela chave. Eu poderia criar aqui um const ano 2. E aí o objeto a gente vai usar chaves. Então acho que é isso mesmo, sabe? São colchetes e são as chaves. Tudo que estiver dentro das chaves é o nosso objeto. Então a gente pode ter um índice tipo 1 e um valor tipo janeiro associado a esse índice. Beleza? Então se eu imprimir console.log e puser aqui ano 2, agora a gente está falando do nosso objeto, e eu posso usar chaves aqui também para referenciar o índice do ano. Tá? Eu posso usar tanto ponto quanto chave, no caso do objeto. E aí colocar 1 aqui. Vamos ver aqui se isso funciona. Vou dar F5 para atualizar. Olha lá, janeiro. Funciona da mesma forma, só que eu não preciso fazer esse esqueminha de subtrair 1 a partir do valor de entrada. Então eu poderia mudar aqui, a gente já tem um mês, vou botar mais alguns aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu vou substituir aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí a gente vai substituindo aqui. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza? Então, se a gente fizer agora passando a entrada, a gente não precisa fazer aquele esquema de substituir. Tá? Vou até imprimir aqui a entrada. Tá? Botar aqui entrada, 2 pontos, espaço, mais o valor da entrada. E embaixo o mês correspondente. Opa. Faltam as vírgulas, né? Os valores do objeto têm que ser separados por vírgula, tá? O último não precisa. Vamos ver agora. Pronto. Então, entrada 2, fevereiro. Beleza. Entrada 4, abril.
entrada 1 de janeiro. Então essa aqui é uma outra solução. A gente pode copiar isso aqui, testar lá para ver se funciona. Então eu vou comentar aqui essa solução, vou colocar esse objeto, vou chamar ele de ano para não precisar mexer no outro aqui, e eu vou tirar esse -1 e executar o teste para ver se isso aqui também funciona. Beleza. Então temos aqui duas soluções para esse desafio, tá? Uma usando o array, que aí a gente tem que fazer aquele ajustezinho para o índice bater com um número, porque o array ele tem um número a menos no índice, tá? Começa no 0. E a gente tem aqui a solução usando o objeto, tá? Que a gente forçou os índices aqui a terem o valor equivalente aos números de 1 até 12, e associamos a esses índices, né, essas chaves, os valores que são solicitados ali pelo desafio, que são os meses do ano em inglês, com a primeira letra maiúscula. Então tem que sempre prestar atenção nesses detalhezinhos, que o diabo está nos detalhes. Beleza? Vamos para o próximo desafio agora. Papai Noel está brincando com seus duendes para entretê-los durante a véspera de Natal. A brincadeira consiste nos elfos escreverem um número em pedaços de papel e colocarem no gorro do Papai Noel. Após todos terminarem de colocar seus números, o Noel sorteia um papel e aquele número representa quantos roll o Noel deve falar. Então, quer dizer, ele vai gerar um número aleatório e a gente tem que imprimir um monte de roll de acordo com o número que foi sorteado. Vamos lá, o seu trabalho é ajudar o Papai Noel montando um problema que mostre todos os roll que ele deve falar, dado um número sorteado. Então, a entrada vai ser um número maior que 0, então 0 não entra, tá? Vai ser no mínimo 1, e no máximo 106, porque ele vai até aqui, ó. O número ele é menor ou igual a 106, representando quantos roll serão falados por Noel. Até aqui é tranquilo, né? A saída é composta por todos os roll que o Papai Noel tem que falar, separados por um espaço, ó, as pegadinhas aqui que a gente tem que prestar atenção na saída. Então a gente tem que botar um espaço depois do roll, e após o último roll, deve ser apresentado um ponto de exclamação, encerrando o programa. Então, aqui, ó, 5 rolls. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O último tem um ponto de exclamação e os outros têm espaço. Beleza? Então, esses são os detalhezinhos que quebram a gente, tá vendo? Ó, e o roll é formado por um H maiúsculo e um O minúsculo. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Então, vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Vou tirar isso tudo aqui, mas eu vou aproveitar esse gerador de entrada numérica aqui. Pode ser de 1 a 12, acho que não tem problema não. Então, a gente tem um número e a gente precisa criar uma string formada por um determinado número de caracteres de acordo com esse número que foi sorteado. Beleza? Traduzindo o desafio ali é mais ou menos isso. Bom, se eu sei qual é o número, quer dizer, eu tenho um número específico, eu não sei qual é o número porque ele é randômico, ele vai ser gerado aleatoriamente, mas quando ele chegar na parte que eu vou construir a string, eu já vou ter esse número fixo, né? Tipo assim, eu não vou ter que ficar repetindo uma coisa até que aconteça um evento que eu não sei quando vai acontecer. Eu já tenho um valor determinado. Então, eu posso usar uma estrutura de repetição do tipo for, ou do tipo do while, ou do tipo while. Eu gosto de usar do tipo for. O for ele funciona de que forma? Eu vou criar uma variável de índice, que vai ser inicializada com um valor, e eu vou gerar laços de repetição dentro dessa estrutura, eu vou gerar iterações, até que aquele índice atinja o valor que foi especificado. Vamos ver isso aqui, ó. For, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável i, recebendo o valor 0. Enquanto i for menor do que a entrada, i vai ser acrescido de 1 para cada iteração, ou seja, para cada repetição dessa estrutura. Então, bom, como eu vou ter que construir uma string, é interessante que eu já tenha essa string, essa variável da string instanciada previamente. Então, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar de saída. Tá? Ela vai ser inicializada com uma string vazia. Então, só coloquei aqui 2 aspas, sem nada dentro. Beleza? E aí, para cada iteração, então a nossa saída, ela vai receber o valor que tiver na saída, mais um roll.
por exemplo. Tá? Row espaço. Não, vou deixar row, por exemplo, para a gente ver como que vai acontecer. Então eu tenho um determinado número aqui na entrada. De repente eu posso até ver aqui, ó, console.log, entrada, um espaço e nossa variável entrada. E no final eu vou dar console.log, eu vou imprimir a nossa saída. Quer dizer, vamos ver qual foi a string que foi gerada aqui. Vamos executar isso aqui e vamos ver. Ó. Entrada 8. Então, isso aqui não é o que a gente está procurando, né? A gente está procurando os row com um espacinho, embora eu acho que tenha 8 row aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Só que, então, a gente tem que botar o espaço aqui. 2, row. Beleza, já está melhor. Mas o último row, aqui que pega o negócio. Ele precisa ter uma exclamação. Então, como que eu sei que aquela iteração, né, que aquele laço de repetição é o último? Vai ser no momento em que a nossa variável i tiver o mesmo valor da entrada. Né? No caso aqui vai ter um a menos, né? Porque a gente inicializou a variável i com o valor 0 e estabelecemos que ela vai gerar até que ela tenha um valor a menos que o valor da entrada. Então, colocando isso em português claro, quando o i tiver o valor igual à entrada menos 1, então quer dizer que aquela saída é a última. Tá? A gente pode facilitar o entendimento disso aqui iniciando o i com 1, tá? Porque a gente não vai ter 0, a gente só vai ter o menor valor possível, vai ser 1, e colocando que o i vai rodar, né, que essa estrutura vai se repetir até que o i tenha um valor menor ou igual ao valor da entrada. Então isso aqui já ficou mais simples. Tá? Então sabemos agora que a última iteração é quando o i tiver o valor igual ao da entrada. Então, vamos pensar isso aqui em português antes de codificar. Se o nosso i, a nossa variável índice, tiver um valor igual ao da entrada, quer dizer que é a última iteração. Na última iteração, a gente tem um row com uma exclamação. Beleza? Caso contrário, se for qualquer outro valor que não seja igual ao da entrada, quer dizer que a gente vai imprimir um row com espaço, sem exclamação. Então, agora que a gente falou isso em português, vamos codificar. Né? Então, se i, o valor de i, for igual ao valor de entrada, se isso aqui acontecer, então a nossa saída vai receber o valor saída com exclamação no final. Caso contrário, então else, a nossa saída vai receber apenas um row com espaço. Beleza? Vamos tentar imprimir agora, ver o que acontece. Show de bola. 5 entradas, 1, 2, 3, 4, e a quinta tem o row com exclamação. Já é o que a gente está procurando para resolver, para solucionar o desafio. Né? Tecnicamente já está solucionado o desafio. Só que a gente pode melhorar um pouquinho esse código aqui, não pode? Bom, uma coisa que é legal a gente saber é que, tipo, um valor, né, uma variável recebe aquele valor que já está armazenado na variável mais alguma coisa. Isso aqui pode ser simplificado dessa forma aqui, ó, mais igual a coisa que a gente quer adicionar. Então, isso aqui, saída recebe, né, mais igual alguma coisa. Isso aqui quer dizer a mesma coisa que isso aqui, ó, saída recebe saída mais alguma coisa. Beleza? Então a gente pode substituir aqui e a gente vai ter o mesmo resultado com código um pouco mais limpo. E uma outra coisa que a gente pode usar aqui também são operadores ternários. O operador ternário ele funciona da seguinte forma: sempre que a gente se deparar com uma estrutura condicional do tipo se uma condição for verdadeira, a gente faz uma coisa, caso contrário, a gente faz outra coisa, então a gente pode usar operadores ternários para simplificar a nossa vida. E aí funciona assim: a gente faz uma pergunta e ele retorna um valor se aquela pergunta for verdadeira e um outro valor se aquela pergunta for falsa. Então, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Mas assim, saibam que vocês já podem colocar esse código aqui lá e ele funciona, tá? Eu vou até já fazer isso aqui. Então a gente tem aqui uma constante entrada que vai receber, a gente já sabe agora, né, um inteiro
baseado no que vier aqui do getString. Beleza, aqui a gente tem um número que vai entrar. A gente vai ter uma variável saída, que vai ser inicializada como uma string vazia. Eu vou ter uma estrutura de repetição for, que eu vou ter aqui uma variável índice, que vai ser inicializada com o valor 1. Enquanto o nosso índice for menor ou igual à entrada, essa estrutura vai, esse laço de repetição, né, vai se repetir. E para cada repetição, para cada laço de repetição, nosso índice vai ser acrescido em 1. E aí eu vou usar, por enquanto, aquele if-else, né? Se o nosso índice tiver o mesmo valor da entrada, quer dizer que esse é o último laço de repetição e a nossa saída vai receber um row com exclamação no final. Caso contrário, então else, a nossa saída, ela vai receber mais igual um row com um espacinho, row, com H maiúsculo e O minúsculo. Então, aqui termina a nossa estrutura de repetição. No final, eu vou dar um console.log na nossa saída. Beleza? Se eu executar o teste aqui agora, provavelmente isso já deve dar o resultado esperado. Ó, testes abertos geram sucesso. Beleza. A gente já resolvemos o problema. Mas eu quero apresentar agora o operador ternário. Como que a gente resolve isso aqui com o operador ternário? Deixa eu apagar isso aqui. Então eu vou dizer que é o seguinte, o saída vai receber, né, vai ser acrescido do seguinte valor. E aí eu pergunto, tá? O valor de I do nosso índice, ele é igual ao valor da entrada? Então, como que a gente coloca isso aqui em pergunta, né? I é igual à entrada? E aí eu boto até uma interrogação aqui, ó. É uma pergunta, né? I é igual à entrada? Sim ou não? Caso seja, então eu vou retornar o row com exclamação, porque é o último row do nosso texto. Caso contrário, eu boto aqui 2 pontos e coloco o valor do caso contrário, caso não seja, que é o nosso row com espaço no final. Beleza? Então, aqui ele está recebendo um valor, aqui eu tenho uma pergunta, tá? A pergunta ela está determinada, né? Tá, pontuada aqui pelo ponto de exclamação. I é igual à entrada, o valor de I é igual ao valor da entrada. E aqui eu tenho caso positivo, então essa resposta aqui vai ser atribuída à nossa variável saída. Vai ser acrescida no caso, né? Caso contrário, essa resposta aqui, então, traduzindo para conceitos lógicos, é o seguinte, se isso aqui for verdade, isso aqui vai ser retornado pela operação. Se for falso, é isso aqui que vai ser retornado pela operação. Tá? O primeiro é verdade, o segundo é o falso. E agora, se a gente rodar essa aplicação, 7, gerou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo está com exclamação. Então, também funciona. Então, eu vou copiar essa linha de código aqui, eu vou colar aqui na plataforma, substituindo essa estrutura if-else. E se eu executar o teste, funcionou. A gente pode entregar o desafio, ele vai fazer os testes devidos e conseguimos solucionar os 3 desafios. E esses são os 3 desafios mais simples que eu identifiquei aqui, beleza? Então, como eu disse, esse vídeo foi dedicado às pessoas que estão com dificuldade, que estão ainda dando seus primeiros passos aí na plataforma, está no universo da programação, do desenvolvimento de código. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, tá? Que tenha quebrado algumas dificuldades aí, que tenha aberto a cabeça da galera. E é isso. Então, agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. E fico aqui um forte abraço. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais sugestões de desafios que vocês queiram que eu resolva aqui, manda aí que a gente dá uma olhada e conforme for a gente faz mais vídeos, tá ok? Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!